Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou o Romário Filho e quero deixar a você, que está sempre aqui com a gente, aquele upa de quebrar costelas, muito obrigado mesmo. Você que se inscreveu, você que participa, compartilha, deixa like, você que nos enviou Pix, valeu, você está nos ajudando muito, sem você nós não somos ninguém. E a você, que é novo por aqui, está chegando agora, seja bem-vindo ao Sofá de Pobre. Venha fazer parte da nossa família que luta contra a maré, leva pedrada de todo lado por não ficar em cima do muro, dizer o que pensa, abrir para contraponto, mas sem se calar nunca. Querem nos convencer que estamos errados? Então argumente, não me venha com mimimi. E o assunto de hoje? O assunto de hoje é: Inter tem que aprender a ser Grêmio. Se a gente chega para um colorado tentando alertá-lo e fala: Barcelos está falindo o clube, gastando mais do que arrecada e aumentando cada dia mais a dívida que já é impagável. Sabe a resposta? Grêmio não tem mundial, Grêmio não tem mundial. E se a gente chega para o torcedor do Inter e diz: o elenco colorado em 2023 é curto, é fraco. Com esse elenco, o Inter vai lutar para se manter na primeira divisão. E esqueçam essa ilusão que ganharão títulos esse ano. Sabe qual é a resposta? O Grêmio não tem estádio, o Grêmio paga aluguel. Se a gente, tentando chamar o Colorado para uma conversa séria, um debate, mostrando que a rivalidade ela está dentro do campo, contra o time, eu sou gremista. Eu quero ver o Inter perder tudo dentro de campo, mas eu quero a saúde financeira, eu quero o clube internacional cada vez maior, porque igual ao clube, a instituição Grêmio, faz parte do patrimônio que pertence aos torcedores, aos apaixonados torcedores. Aí a gente diz: vocês têm que prestar mais atenção no Inter, ir para o Beira-Rio, parar de gritar que tudo que é crítica ou denúncia é fake, conhecerem a realidade e lutarem para salvar o que resta do Internacional. Sabe qual é a resposta? Grêmio BBB, arerê, Grêmio BBB tri rebaixada. Pois é triste. O torcedor colorado... Bom, antes de continuar, abrindo um parênteses. Quando eu falo torcedor colorado, não é 100% não. Existem os torcedores conscientes, apaixonados pelo seu clube, que estão sofrendo ao ver a realidade, mas que não abandonam o seu amor, gente digna de aplausos. Eu falo daquela parcela que não consegue sair da ilusão da arrogância, do favorito a tudo, do melhor em tudo, maior em tudo. Só que nada, e no final, nada. Aquela pequena parcela que não quer enxergar que o seu time apodreceu, por isso é conhecido como podrinho. A parcela que surtou, formando aquele bloco surtado do podrinho, que não consegue entender a diferença entre falar sobre futebol, falar sério sobre a saúde financeira dos clubes gaúchos e zoar. Eles estão sempre kkkk, ou então vivendo de passado, repetindo flautinha burra, e se não der jeito, ofendendo, agredindo os opositores. Porque eles pensam assim: você chega e diz: bom dia, Grêmio não tem mundial, Grêmio não tem mundial, vamos falar de futebol? Grêmio não tem mundial, Grêmio não tem mundial. Poxa, eu quero falar sério contigo. Grêmio não tem estádio, Grêmio não tem estádio. Cara, não é hora de zoar, dessa frescura. Vamos falar sobre futebol, debater. Grêmio é tri rebaixado, Grêmio é tri rebaixado. Bom, cara, me desculpa, mas eu tentei. Eu tentei te respeitar
e falar sério contigo, mas vejo que é perda de tempo. Dá licença. Senti um golpe, ninguém me aguenta, eu sou o rei da situação. Pois bem, esse vídeo aqui não se trata de zoação, já passamos dessa fase. O que estamos vendo acontecer no Beira-Rio é muito mais grave do que aconteceu na Arena em 2021, e eu vou mostrar por quê. O Grêmio vinha de uma administração forte a partir de 2016, que saiu de um longo período de espera, que saiu de uma dívida gigantesca, conseguiu contornar um contrato suicida assinado por Paulo Odoni, que quebraria o clube. O Grêmio conquistou títulos. O Grêmio saneou as suas finanças, estava com dinheiro em caixa. De repente, milhares de desencontros, de devaneios, de atitudes impensadas, de politicagem, de interesses diversos, levaram o time à segunda divisão. Foi um baque. O Grêmio, nessa brincadeira, perdeu 180 milhões de reais de faturamento. O Grêmio encarou uma segunda divisão, mas tinha fôlego. E conseguiu voltar em 2022. Só que o Internacional não pode correr o risco de ser rebaixado, porque está, financeiramente falando, quebrado. A ver, Colorado, quebrado como? Viu o balanço? Nós estamos no positivo. Isso é rolagem de dívida. A administração Barcelos pegou o clube quebrado, continuou gastando, gasta acima do que pode, a dívida a cada ano aumenta, só que na hora de fazer o balanço, ali pelo mês de outubro, novembro, todas as dívidas não pagas, ou as que irão vencer e também não serão pagas no período, eles negociam para pagar no próximo ano. Assim, o balanço do ano que termina é positivo. Só que essa negociação custou taxas, juros. Então a dívida só fez aumentar. E essa é a realidade colorada. O clube Internacional está quebrado. Barcelos atacou daquela de título se paga com títulos. Eu estou devendo, eu vou gastar mais, eu vou montar um grande time, vou conquistar títulos, vou atrair patrocinadores, vou ganhar grandes premiações, vou valorizar meus atletas fazendo negócios lucrativos, vou atrair os sócios, só que os títulos não vieram. E aconteceu justamente o contrário. O Internacional perdeu torcedores, porque mais um marketing mentiroso ficava dizendo, temos 120 mil sócios. Não. Eles tinham 120 mil sócios registrados. Mas passou de 3 meses de atraso, já não é mais considerado sócio ativo. E eles tinham, nessa relação dos 120 mil, até gente que não está mais aqui com a gente. Quando foi feito um levantamento, o Inter está com 75 mil sócios em número em queda. As rendas do time, as rendas do Beira-Rio, são cada vez menores. Para lotar o estádio, num jogo decisivo de oitavas de finais contra o América Mineiro, eles tiveram que dar ingressos de graça. Estão no desespero e o time foi eliminado. Então, a situação Inter hoje é muito pior do que a situação Grêmio 2021, que os colorados fazem questão de lembrar sempre, cantando arerê, arerê. Quando o Bolzan assumiu, ele sabia dos problemas. Quando o Medeiros assumiu, sabia dos problemas. Bolzan já chegou dizendo que não estava ali para ganhar títulos, mas para pagar títulos. Enxugou as finanças. Mas foi abençoado pelos deuses da bola e os títulos inesperados, que ninguém esperava, chegaram. Os principais deles, sem dúvida alguma, Copa do Brasil e Libertadores da América. Mas não podemos esquecer a Recopa e os vários gauchões. O Grêmio voltou a ser um time vencedor. Medeiros, quando assumiu dizendo que a situação estava ruim, pegou o time na segunda divisão endividado e no início ele parou de gastar. Só que os resultados na Série B não vieram. Com o elenco que tinha, o Inter iria subir em 17. Só que o torcedor colorado vinha de uma arrogância, de uma prepotência de ter ganho títulos, se achavam os maiores em tudo, os campeões de tudo, começaram a quebrar o Beira-Rio.
Medeiros não suportou a pressão e abriu os cofres. Os primeiros medalhões contratados na época foram Damião e Camilo. E dali por diante gastou tanto que o Inter subiu em segundo lugar, atrás do América, sempre o América, e gastou mais que os outros 3 promovidos. Foi um absurdo, ele gastou mais que a soma dos outros 3 promovidos. Foi considerado a pior administração colorada até então. Pois bem, ele continuou gastando, entrou no desespero, bateu na trave várias vezes, entregou o clube numa situação desesperadora para Barcelos. Quando se achava que Barcelos ia mudar, ele continuou. Então, o Inter hoje não tem dinheiro para contratar. E Barcelos fica anunciando contratações de jogadores que valem 1,5 milhão por mês. Mas está com a folha de pagamento atrasada em 3 meses. Como ele vai contratar? E pensando bem, para que vai contratar? Já que foi eliminado da Copa do Brasil. Deve passar na primeira fase da Libertadores, porque o grupo é fácil. Mas quando chegar o mata ou morre, se for eliminado da competição continental, não será nenhuma surpresa. Aí ele vai ter esse elenco caro para disputar o quê? Posições intermediárias no Brasileirão? Não tem lógica. Mas ele está fazendo e vai continuar fazendo. Então, colorados, uma notícia boa e uma notícia ruim. A situação do clube já esteve pior, é a boa. Mas vai piorar muito mais, é a ruim. Primeira atitude colorada, não só na diretoria, como também entre os torcedores, é assumir a sua realidade. Parem e pensem. O Internacional nunca foi protagonista fora do Rio Grande do Sul, salvo em algumas exceções de elencos de gerações vitoriosas, de montar um belo time, aquele tipo de time que se monta uma vez na vida ou está na morte. Pensem. O Internacional ganhou o Brasil na década de 70. Por quê? Uma geração incrível. Ganhou 3 campeonatos brasileiros. Um time histórico, sem dúvida alguma, o maior já montado pelo Colorado. Mas quando aquela geração acabou, quando Valdomiro, quando Carpegiani, Falcão, Figueroa, Manga, cada um seguiu o seu destino, acabou o Inter. O Inter não ganhou mais nada na década de 80. E na década de 90, venceu uma Copa do Brasil que todo mundo sabe como foi vencida. Aquele pênalti inventado escandaloso em cima do zagueiro Pinga na decisão com o Fluminense. Aquilo foi um absurdo. O próprio Pinga, no Globo Esporte, dava risada e dizia: eu fui pra área, tava todo mundo desesperado para fazer o gol. Eu vi que não ia alcançar a bola, me joguei, o juiz deu pênalti, o problema é dele, ganhamos. Foi a única conquista colorada. Aí veio outra exceção de 2006 a 2010. O Inter montou uma bela equipe e conquistou 2 Libertadores. Conquistou uma Sul-Americana. E de quebra, uma Recopa. Era uma grande equipe, sem dúvida alguma. Mas se analisarmos a Sul-Americana que ele conquistou, poxa, era num período que ninguém dava valor à competição como dão agora. As equipes brasileiras jogavam com time reserva, tanto que o Internacional eliminou o Grêmio no mata ou morre, mas com o Grêmio jogando com os 11 reservas, porque priorizava o Brasileirão, onde disputava o título, e naquele ano o Internacional já não disputava mais nada. Então, peguem os títulos colorados e vejam. Tem um cartel interessante, mas os 3 brasileiros ganhos na década de 70, e o restante dos títulos que eles podem se orgulhar, ganhos de 2006 a 2010, uma esticadinha de 2011. E eles só tiveram 2 passagens, 2 exceções de glória. No resto, foram protagonistas sempre. Só que aquela coisa, né? Quem nunca comeu, quando come se lambuza. Eles estavam desde a década de 1970 sem ganhar nada. Em 2006, quando começaram a ganhar, nossa! Se acharam os Barcelonas, Real Madrid, os Bayern de Munique, eles eram os maiores, entre os maiores, a arrogância foi impressionante. E agora, mesmo diante do choque de realidade,
A arrogância continua. Eles não querem entender o real tamanho do Internacional hoje. E quanto mais resistem, mais dolorido é. Já o Grêmio não vive, não tem a sua história escrita por raras gerações de sucesso. Não. O Grêmio vive naquela... como é que é? São altos e baixos. O Grêmio vem ganhando rotineiramente. O Grêmio faz parte da relação das equipes, dos clubes que chegam sempre. Mas como ele está no topo, ele cai, depois volta mais forte ainda. O Grêmio tem uma história com sequência, não com sucessos esporádicos. O Grêmio ganhou na década de 80, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores, Recopa. O Grêmio ganhou na década de 90, Brasileirão, Libertadores, mais Copas do Brasil. O Grêmio, na primeira década dos anos 2000, ganhou a Copa do Brasil. O Grêmio, da década de 80 para cá, não teve uma única década que ele não conquistou um título. Até mesmo naquela sequência horrorosa de 15 anos sem nada a ganhar fora do eixo Rio Grande do Sul, ele ganhou uma Copa do Brasil, ganhou uma Libertadores. Então o Grêmio, todas as décadas, está presente. Não só participa, não só faz grandes campanhas, não só vive de quase, não. Ele conquista títulos. E o Grêmio também entrou numa fase de gastar mais do que podia, de se endividar, mas o Grêmio se estruturou. E hoje ele dá o passo conforme a perna permite. Bom, ele voltou de uma segunda divisão com um time assustador. Hoje ele não tem o time dos sonhos, mas tem o melhor que o bolso pode pagar. E já deixou claro para o gremista. As previsões, as metas para 2023 são modestas, porque está em fase de reconstrução. Lutar para ganhar o título gaúcho, ganhou. Chegar nas quartas de finais da Copa do Brasil, chegou. E se manter numa zona intermediária no Brasileirão, sonhando com uma Libertadores. Uma pré-Libertadores é o que tem certeza que tem mais chances de conseguir. A vaga direta já é mais complicada, nem fala em título, mas se a Sul-Americana vier, tá bom também, porque o Grêmio sabe do seu tamanho hoje, está em reconstrução. Só que o Internacional está cada vez mais embaixo e eles não aprendem a encarar a realidade. E resumindo, o Internacional tem que aprender a ser Grêmio.